Pronto. Beleza, vou só apresentar aqui. Para o pessoal que não é da Liga, né? O pessoal da Liga também. A gente vai ter aula de acidente vascular cerebral isquêmico, AVC isquêmico, pelo Dr. Pablo Nascimento, que é neurologista pelo Hospital de Santa Marcelina, também é professor da Faculdade de Medicina de lá, e preceptor na unidade de AVC do mesmo hospital. Então, pode ficar à vontade para fazer suas considerações e iniciar sua aula. Obrigado aí pela participação. Tá bem, gente. Boa noite a todos. Eu não... Foi quem que apresentou? Desculpa. Eu tô com da Liga, mas é Cauã. Cauã. Tudo bem, Cauã. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de falar aqui com vocês de um tema que eu considero muito importante, não só para quem quer ser neurologista, para todos os médicos de uma forma geral. Agradecer ao Eduardo que fez o convite, ao Cauã que está aí apresentando e a toda a Liga para conversar sobre esse tema com vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho do AVC e aí eu não estou conseguindo enxergar o chat aqui, então eu peço para que quem tem alguma pergunta, abra o microfone, pode fazer a pergunta na hora mesmo, que eu acho que até fica mais dinâmica a apresentação, tá bem? Então, gente, a gente vai falar de AVC, a gente foi escolhido o tema o AVC isquêmico, especificamente, né? E vamos primeiramente definir o termo, né? O que é um acidente vascular cerebral? Seria o quê? Uma manifestação clínica, né? Ou seja, sintomas, ou anatomopatológica, né? Um dano tecidual, devido ao comprometimento de qualquer coisa na circulação encefálica, né? De definição de termos, muita gente às vezes pergunta assim, poxa, mas é acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico? Então, AVC ou AVE? Semanticamente, realmente o melhor termo seria acidente vascular encefálico, né? Porque ele pode pegar tudo o encéfalo, cerebelo, tronco, né? Não só o cérebro. No entanto, para facilitar o reconhecimento da população pelo fato de ser mais comum já se chamar de AVC, é orientado tanto pela Academia Brasileira de Neurologia quanto pela Sociedade de Doenças Cerebrovasculares, que realmente se dê preferência para o termo acidente vascular cerebral, né? Porque já fica mais fácil da população entender o que é. A gente já conseguiu passar do derrame para o AVC, né? Então, é interessante que realmente se utilize o termo acidente vascular cerebral, embora, de fato, ele não seja semanticamente o melhor termo, né? É uma doença muito importante, né, gente? Porque ela é uma doença muito prevalente. É uma doença que acomete aí pelo menos 42 milhões de pessoas por ano, né? E causa 6 milhões de mortes. Isso significa uma morte a cada 6 segundos no mundo inteiro por AVC. Então, a gente está conversando aqui, tem 3 minutos mais ou menos, da apresentação, né? Que a gente iniciou a apresentação, seriam 30 pessoas já morreram de AVC no mundo. No Brasil, o AVC é a primeira causa de morte e é a maior causa de incapacidade em pacientes em adultos, né? Então, o problema do AVC, o grande problema, não é só que ele mata, é que ele às vezes, quando não leva o paciente a óbito, ele deixa um paciente incapaz, né? Um paciente que ele vai onerar o sistema, ele vai deixar de ser deixar de trabalhar, deixar de gerar renda para ele, para a família, para o país e começar a onerar, né? Então, é um panorama social muito grande, né? E o AVC também a causa de maior mortalidade. O Brasil tem a maior mortalidade por AVC de todos os países da América Latina. Para se ter uma ideia, né, no Brasil, o AVC ele mata mais do que AIDS, tuberculose e malária juntos. Tudo bem que a gente tem um controle muito bom dessas doenças, né, mas a gente sempre pensa em doenças de alta mortalidade. Mas o AVC mata mais do que essas 3 doenças juntas, né. Foi interessante, assim, ano passado, todo ano, a World Stroke Organization faz uma campanha do Dia Mundial do AVC, que é no dia 29 de outubro. No ano passado, eles fizeram uma campanha que, na minha opinião, foi bem impactante, que é o seguinte: a prevalência de AVC é de 25% na população. Então, 1 em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da vida.
A campanha que eu até coloquei, deixei a do ano passado aqui, né? Coloquei a do ano passado, é isso aqui. 1 em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da vida, então não deixe que seja você, né? Eles tinham os hashtags, tanto não deixe que seja você, que virava um AVC aí no final, né? Quanto também a hashtag não fique em casa, porque as pessoas, a gente viu uma queda muito grande dos atendimentos por AVC agudo nas emergências com a questão do Covid. E a gente sabe que no caso do AVC, assim como no infarto, né? Tempo é cérebro, tá? Então, nesse sentido de tempo é cérebro, foi a campanha desse ano. Desse ano foi que os minutos salvam vidas, né? Então, é muito importante para a gente conseguir fazer um atendimento adequado do AVC, que a população reconheça os sintomas. E reconheça os sintomas e procure imediatamente um atendimento médico. Então, faz parte desse programa de prevenção primária, secundária, prevenção até mesmo de danos pelo AVC agudo, conscientizar a população. E aí foi isso, né? Então, foi minutos podem salvar vidas, podem salvar memórias, independência, podem salvar a fala, a mobilidade. E aí esse foi o tema da campanha mundial desse ano. É o mesmo tema, né, no mundo inteiro. Então, só para a gente conceituar, né, a gente tem 2 tipos de acidentes vasculares cerebrais, né? Um que é o isquêmico, que é quando há uma obstrução ao fluxo sanguíneo devido a um êmbolo ou uma placa, né? Geralmente, na maior parte das vezes, um êmbolo, que pode ser de origem arterial ou pode ser de origem cardíaca, ou pode ser até uma doença in situ mesmo, né? Que é uma doença de pequenos vasos, por exemplo. Ou ele pode se dar pela ruptura de um vaso, causando uma hemorragia, né? Um AVC hemorrágico. Em termos de prevalência, 80% dos AVCs são isquêmicos, apenas 20% são hemorrágicos. E o tema da nossa aula aqui vai ser realmente o AVC isquêmico, né? Então, só para a gente entender, quando há uma obstrução, vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguimos, sim. Perfeito. Então, quando a gente tem uma obstrução ao fluxo sanguíneo, aqui, que é evidenciado aqui numa artéria cerebral média, né, onde está esse pontinho preto, a gente vai ter uma área em que o tecido morre de forma mais rápida, que a gente vai chamar de core isquêmico. E a gente vai ter uma área que vai ter uma redução da perfusão, né, uma redução da perfusão sanguínea, mas que ainda vai ter tecido viável. A essa área a gente chama de penumbra. Os sintomas do AVC agudo, eles se manifestam pelo acometimento de toda essa área de core e penumbra. E o objetivo do tratamento agudo é justamente o core, né, que seria o núcleo da isquemia, já é um tecido inviável. E aí o nosso objetivo é salvar essa área de penumbra, que é uma área que está sofrendo, mas que não está morta ainda, né? Então, é mais ou menos isso, numa visão por fora, né? Lateral, a gente tem o core isquêmico e uma área em torno que é a penumbra. Portanto, essa penumbra ela tem tempo para ser salva, né? E é o que a gente sempre coloca aí, que tempo é cérebro, né? Salve sempre a penumbra. Para vocês terem uma ideia, em 1 minuto a gente perde quase 2 milhões de neurônios, 14 bilhões de sinapses, que equivale a 12 quilômetros de fibras mielinizadas. Isso a gente perde por minuto, tá bom? Então aqui só para a gente ter uma ideia, essa é uma tomografia de perfusão, ela mostra o seguinte, desculpa, nesse segundo, vou simplificar aqui, nessa segunda imagem, em verde, começa a aparecer a área de penumbra. E o core isquêmico seria uma imagem vermelha nesse terceiro corte. Então, a gente tem aqui a evolução de um AVC ao longo do tempo. Então, tem uma grande área de penumbra, com praticamente nada de isquemia, né? E aí a área de penumbra ela se mantém enquanto eu vou começando a surgir o core isquêmico. O core isquêmico nessa imagem aqui ele fica amarelinho, nessa imagem aqui ele fica mais vermelhinho. Na verdade, quanto menor a perfusão do tecido, mais amarelinho fica até ficar vermelho. Até que essa área de core isquêmico ela vai aumentando, até que, se não nada for feito,
ele vai ficar mais ou menos do tamanho da área de penumbra, né? Então aqui é uma área, aqui é um tempo, né? É uma, é um, é uma janela de tempo em que a gente ainda pode salvar toda a área de penumbra, que é aqui já está, a gente já está, evoluiu no tempo, quando a gente não tem mais como salvar parte desse tecido, que é esse core isquêmico. Então, basicamente é isso, o AVC isquêmico, a definição dele é uma obstrução ao fluxo sanguíneo que leva à morte do tecido, perfeito? Para a gente continuar a aula, eu vou definir mais um termo, né, que seria o ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório é justamente quando a gente só tem a penumbra. A gente tem só a penumbra e, ou de uma forma espontânea, a gente restabelece o fluxo, ou por terapias de reperfusão. Muitas vezes, o próprio sistema fibrinolítico do organismo ele consegue vencer aquela obstrução e reperfundir o tecido. E por definição seria o ataque isquêmico transitório, seria um sintoma que dura menos, que tem duração menor do que 24 horas, né? Classicamente a gente vê que no AIT, na verdade, tem duração menor do que 1 ou 2 horas. E também, né, teve uma definição de imagem, né? Então ele não pode ter isquemia nos exames de imagem. Então preciso fazer uma ressonância lá e ver que não tem absolutamente nenhum tecido infartado, inviável. E qual que é a importância do ataque isquêmico transitório? A importância é que de 10 a 15% dos pacientes sofrerão AVC nos próximos 14 dias. E o maior risco de AVC é nas primeiras 48 horas. Então, diante de um paciente com ataque isquêmico transitório, você tem que agir exatamente como agiria num paciente com AVC, né? Então, chegou um paciente no seu plantão que ele fez um déficit focal, né? E reverteu esse déficit rapidamente. Por exemplo, em 30 minutos ele reverteu. E ele chega na emergência sem sintoma nenhum, não é, olha, tá tudo bem, fica tranquilo, pode voltar para casa. Esse paciente você tem que tratar como um AVC. E talvez seja até mais importante, né? Que eu falo que um AVC que é devastador, que isquemia todo o território da cerebral média, o que você vai poder fazer por esse paciente é pouco, né? Entre aspas, né? Então, ele já chegou tarde, né? Agora, um paciente que ele teve esse aviso e que ele não tem nada, ele ficou completamente sem sintoma, é nesse paciente, principalmente, que você vai investir todo o seu esforço, né? Mas, para nos ajudar, a gente tem uma escala, né? Que é chamado o score de ABCD2, que é baseado na idade, na pressão, na clínica, né? Que pode ser quando tem hemiparesia, quando só tem distúrbio de fala, ou quando tem outros sintomas, na duração, e se o paciente tem diabetes ou não. Então, o que significa isso? Desculpa, gente. O score de ABCD2 de 1 a 3 é um paciente de baixo risco. De 4 a 5 é moderado risco, 6 a 7 é alto risco. Em teoria, todo paciente de moderado a alto risco ele tem que ser internado para uma investigação etiológica, para que a gente consiga evitar esse AVC nos próximos 14 dias e também na vida toda, né? O paciente de baixo risco, em teoria, ele não precisa ser internado. No entanto, os estudos que orientam não internar esse paciente, eles preconizam uma investigação etiológica ambulatorial em até 48 horas, né? Então, na nossa realidade brasileira, é muito difícil um paciente com um AIT ele conseguir essa investigação em uma semana, por exemplo. Então, a depender do caso, a gente considera internar, inclusive, os pacientes com um AIT de baixo risco também, tá? E vamos falar, então, uma coisa que é importante para todo mundo, que são os fatores de risco para o AVC, né? A gente tem os fatores modificáveis, como a hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças cardíacas, obesidade, dieta, né? E o sedentarismo, o tabagismo. E a gente tem os não modificáveis, idade, o gênero mais comum no sexo masculino, etnia e a genética do paciente. Então, por que é muito importante a gente falar dos fatores de risco modificáveis? Porque eu não sei se vocês têm noção disso, mas 90% dos AVCs eles podem ser evitados, né?
Então, se a gente tiver um bom controle de fatores de risco modificáveis, a gente consegue diminuir muito a chance de um paciente ter AVC. E aí, por isso que eu sempre coloco aqui na aula, eu acho muito importante a gente ressaltar, é a prevenção primária, que deve ser feita por todo e qualquer médico, né? Absolutamente todos os médicos que têm contato com o paciente, que têm oportunidade de conversar com o paciente, ele deve preconizar a prevenção primária, né? A melhor coisa, na verdade, do AVC é se não chegasse nenhum paciente para a gente com AVC. E a gente sabe que a prevenção primária é isso, a gente interrompe toda uma cascata de acontecimentos e, sem dúvida nenhuma, prevenir é melhor do que, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Então, a prevenção é melhor que a cura. E é interessante que nessa campanha se faz uma grande divulgação das formas de se prevenir, né? Então, controle da pressão sanguínea, né? Pressão arterial, combate ao sedentarismo, obesidade, seguir uma dieta balanceada, que também é, coloca tanto a questão da dieta quanto a... Desculpa, hoje tossir é um negócio complicado. Reduzir o colesterol, né, a dislipidemia, manter um peso saudável, interromper o tabagismo, reduzir a ingestão de bebida alcoólica. Uma coisa muito importante é identificar e tratar a fibrilação atrial. É muito interessante, recentemente a gente fez um estudo lá na nossa unidade AVC, no Hospital Santa Marcelina. A gente admite uma média de 70 a 80 pacientes com AVC por mês, né? Então é grande a quantidade de pacientes que têm fibrilação atrial. Então a gente identificou o seguinte: quais eram os pacientes que não sabiam que tinham, não tinham um diagnóstico de fibrilação atrial. Depois a gente identificou aqueles pacientes que já tinham um diagnóstico e não anticoagulavam, né? Tinha os que já tinham diagnóstico e que anticoagulavam, e os que tinham diagnóstico e não anticoagulavam. Então, a grande maioria são os pacientes que não sabem que tem uma fibrilação atrial, mas realmente, dos que sabiam que tinha uma fibrilação atrial, a maioria não anticoagulava, né? Então, seja por desconhecimento ali do médico da prevenção, né, que pode fazer uma prevenção primária, seja um médico generalista, um médico do programa da saúde da família, um médico cardiologista, que muitas vezes não tem noção do risco que é a fibrilação atrial para o AVC, né? Então, uma pessoa com FA, ela tem 5 vezes mais chance de ter um AVC do que a população geral. E é muito importante, às vezes, a dificuldade de se anticoagular o paciente também, né? No SUS a gente tem disponível só os antagonistas da vitamina K, varfarina, que a gente tem que ter um controle de INR, mas é muito importante porque é uma grande causa de AVC. Então, cuidar bem do diabetes e estresse e depressão também são fatores de risco para AVC. Então, perfeito. Suponhamos que realmente não conseguimos, ou apesar de todas as medidas para prevenção primária, ou não conseguimos fazer uma prevenção primária de uma forma adequada, o paciente ele curse com um AVC isquêmico. Então, como que vai ser a apresentação clínica? Então, a apresentação clínica do paciente com o AVC é um déficit focal de início súbito, né? O que seria um déficit focal? Seria uma clínica, né, um sintoma que se deve à lesão focal do cérebro, a um único local, né? Então, sintomas difusos, como um rebaixamento do nível de consciência, uma confusão mental, até podem ser um AVC, mas não é a apresentação clínica típica, né? E sempre de início súbito. Então, o que a gente pode ter? O que são esses déficits focais? Uma hemiparesia, uma hemihipoestesia, disartria, afasia, ataxia, alguma alteração de nervo craniano ou alteração de campo visual. Então, só para a gente saber aí de apresentação clínica, né? Esse aqui é o nosso grande e famoso polígono de Willis, né? Que é a origem de todas as artérias intracranianas, né? Então, a gente tem aqui, aqui tem tudo certinho, né? Então, a gente tem ambas as vertebrais que vão
se juntar para formar a basilar e vão terminar nas duas cerebrais posteriores. A gente tem a carótida interna que vai se ramificar em cerebral média e cerebral anterior, né? As cerebrais anteriores, elas se comunicam pela comunicante, artéria comunicante anterior, e a carótida interna, ela se comunica com a cerebral posterior pela comunicante posterior. Então, a comunicante posterior, ela faz a comunicação entre a circulação, né, anterior com a circulação posterior, e a comunicante anterior, ela faz a comunicação entre o lado direito e o esquerdo dos vasos sanguíneos cerebrais, né? Então aqui a gente tem o território de irrigação de cada vaso. Então a artéria cerebral anterior, ela irriga mais a face medial e superior do cérebro. A cerebral média é a convexidade, né? E a cerebral posterior, as regiões temporais mais inferiores e a região occipital. Aqui no corte axial, mostrando para a gente também esse território, né? Então a cerebral anterior, as regiões mais mediais, a cerebral média laterais e as cerebrais posteriores, as regiões mais posteriores, como o próprio nome diz. E o que a gente tem de clínica, né? Na cerebral anterior, a gente vai ter predominantemente uma hemparesia ou hemihipoestesia contralateral, que predomina nos membros inferiores, que é a representação, né, do homúnculo de Penfield dos membros inferiores está na face medial do cérebro. A artéria cerebral média também vai ser uma hemiparesia ou hemihipoestesia contralateral de predomínio em membros superiores. A gente pode ter aqui todos, óbvio, sintomas corticais, né? A cerebral média, se acometer o lado esquerdo, por exemplo, a gente pode levar a um déficit de linguagem. Se acometer o lado direito, a gente pode ter um déficit de atenção, que é uma negligência. A artéria cerebral posterior pode dar uma hemianopsia homônima contralateral. E temos também o sistema vértebro-basilar, né? As vertebrais vão dar origem às artérias cerebelares posteriores e inferiores, postero-inferiores, as antero-inferiores e as cerebelares superiores, que vão irrigar todo o cerebelo, e a própria basilar vai irrigar praticamente toda a hiponte e mesencéfalo, que vai ser feito em conjunto com as cerebrais posteriores. E de sintoma, a gente vai poder ter uma ataxia, que geralmente é ipsilateral à isquemia, né? Então, se eu pegar o cerebelo à esquerda, a gente vai ter uma ataxia à esquerda. Vertigem, alteração de nervos cranianos, né? Já que a irrigação de todo o tronco. Uma hemiparesia e ou hemihipoestesia, que se for acima da decussação das pirâmides é contralateral. Se for abaixo da decussação já é ipsilateral, só no bulbo baixo, até mesmo coma. Aí que no AVC de circulação posterior, que seria o sistema vértebro-basilar, a gente pode ver alguns sintomas mais, entre aspas, aí, difusos, né? Então, por exemplo, o rebaixamento do nível de consciência, o coma. Lembrar também da artéria oftálmica, que é um ramo da carótida interna, né? Que se ela for acometida por alguma embolia da carótida, ele pode levar a um sintoma que é chamado de amaurose fugaz, né? O paciente ele acaba embolizando e obstruindo a artéria central da retina, e o paciente tem um quadro de cegueira, né? Uma amaurose. Quando o paciente chega no pronto-socorro, então, com déficit focal de início súbito, né? Então a gente sempre tem que pensar em AVC. Inicialmente, então, a gente já vai fazer uma boa anamnese, né? Na anamnese você vai identificar que houve a instalação de um déficit focal e que essa instalação foi aguda, né? Foi súbita. Você também vai verificar se o paciente, nos seus antecedentes patológicos, tem fatores de risco para doença cerebrovascular, correto? E vai examinar o paciente para verificar se de fato ele tem um déficit focal. Para examiná-lo, a gente vai fazer o exame neurológico de uma forma ampla, né, conforme ele é feito. Mas no caso do AVC, para facilitar a comunicação entre médicos, foi criada uma escala pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o NIH. Eles criaram uma escala de AVC. Essa escala, ela tem por objetivo padronizar e diminuir a variação entre examinadores. Então, é uma escala que a gente pontua 11 itens, tem alguns que têm sub-itens, que ela vai pontuar de 0 a 42, sendo que 0 é menor pontuação, menor quantidade de déficit, 42 seria a pontuação máxima com a maior quantidade de déficit.
E ela é uma escala bem objetiva, que pode ser aplicada por qualquer profissional da saúde, não só o médico, né? Pode ser aplicada pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, qualquer um que tiver acesso ao paciente com AVC. Então, só para saber, assim, só para a gente passar, que eu não vou. Cabe uma aula só de NIH, de escala do NIH, mas a gente tem, por exemplo, o 1 seria mais ou menos as questões relacionadas à cognição do paciente. Então, a gente tem estado mental, na verdade, né? O 1A seria o nível de consciência, então a gente pontua de 0 a 3, então 0 seria o paciente alerta, 3, por exemplo, o paciente comatoso. O B seria a orientação, a gente pergunta idade e mês para o paciente. Se não tiver nada correto, se os dois estiverem corretos, ele não pontua, se tiver um correto, ele pontua 1, se não tiver nenhum correto, ele pontua 2. A gente faz 2 comandos, abrir e fechar os olhos, apertar e soltar a mão também, e por aí vai. Né? Aqui no 5 a gente divide em A e B, o A é o esquerdo, o lado B é o direito, e a gente vai pontuando, só para vocês terem uma ideia aqui, de graduação de força. Né? No membro superior, a gente coloca o braço do paciente a 45 graus do leito e pede para ele segurar por 10 segundos. Primeiro a gente faz no membro não parético, depois a gente passa para o membro parético. Tem que fazer um membro de cada vez. E aí você fala, olha, eu vou contar até 10 e quero que o senhor fique com o membro paradinho aí. Se ele ficar com o membro paradinho, ele vai pontuar 0. Se ele tiver uma queda, mas essa queda não chega a atingir o leito nesses 10 segundos que você contar, ele pontua 1. Se ele mantém ali, mas ele cai nos 10 segundos, ele vai pontuar 2. Se ele movimenta o membro, mas não vence a gravidade, ele vai pontuar 3. Se ele não tiver movimento nenhum, ele vai pontuar 4. E por aí vai. Então, isso uniformiza, né, a comunicação. Então, quando eu vou... um enfermeiro chega para falar, olha, chegou um paciente com AVC agudo, e a gente vai levar ele para a sala de emergência, o NIH é um NIH de 10, então eu já sei que é um AVC aí moderado a grave, né? É um NIH de 1, eu sei que é um AVC minor, né, um AVC leve, e por aí vai. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar dessa escala, a gente utiliza muito. Então, quais seriam as possíveis causas, né, então, dessa etiologia, do AVC, né? Então, o que poderia ter levado a essa manifestação clínica? Então, a gente tem várias coisas, né? Então, nós podemos ter o que a gente chama de doença de grandes vasos, que basicamente seria a doença aterosclerótica, né? Então, a gente tem ali as placas ateroscleróticas que elas se formam em locais... tem os locais mais comuns em que elas se formam, né, em locais, entre aspas, específicos, principalmente nas bifurcações. Então, por exemplo, na bifurcação da carótida, né, quando ela se divide em carótida interna e externa, é um local comum de formação de placa. E aí, isso pode tanto obstruir localmente, quanto ele pode também formar trombos e embolizar. E aí, mais comumente na carótida, inclusive, acontece isso. Aqui se forma um trombo, e esse trombo ele se solta e emboliza para artérias distais. Então, isso aqui seria a doença de grandes vasos. Existe a possibilidade também da cardioembolia, né? E também tem a doença de pequenos vasos. Aqui, depois a gente ainda classifica existe uma classificação que é chamada de classificação de Touch, né? Em que 1 seria a doença de grandes vasos, 2, Touch 2, uma cardioembolia, 3, a doença de pequenos vasos, e 4, a gente coloca aí todas as causas que são menos comuns. Aqui foi o que eu falei, né, da questão da doença de grandes vasos. Então, a gente tem um vaso aqui com fluxo normal, aqui eu tenho uma placa aterosclerótica que pode formar um trombo, esse trombo pode embolizar, ele pode fechar, né, ser um mecanismo aterotrombótico, ou esse trombo ele pode soltar pequenos êmbolos que vão obstruir a circulação distal. A gente Pablo, tem as causas... Pois não? ali nas etiologias, no caso, assim, eu entendi que o AIT é como se fosse um AVC que ele transitório, né, uma isquemia transitória, mas a etiologia dela pode ser qualquer dessas, é como se fosse Exatamente, perfeito. Então, para a então investigação coágulo, etiológica do AIT, você vai fazer exatamente o que você faria no de um AVC. Então, todas essas causas, né, a doença de grandes vasos, a cardioembolia, a doença de pequenos vasos, as outras causas menos comuns podem ser causas de AIT. Então a gente pensaria, por exemplo, se fosse uma doença de grandes vasos,
A gente pensaria em um coágulo que impactou, mas saiu. É basicamente isso? Perfeito, é. Então, você tem ali, você pode ter formado uma placa, né? Então, aí tem várias coisas, por exemplo, você pode ter formado uma placa que ela causa uma estenose tão grave que o paciente tem um baixo fluxo por qualquer motivo, e aí falta sangue lá em cima, e aí nem precisa ter um êmbolo, né? A estenose, que tem uma estenose de 99%, o coração bate menos, aí ele já vai ter um sofrimento, uma redução de perfusão cerebral, né, no encéfalo. E aí você restabelece o fluxo sanguíneo e ele recupera o déficit. Então, ou então, de fato, um êmbolo que recanalizou. O próprio sistema fibrinolítico do organismo, ele recanaliza. Por qualquer motivo, tá? Então, é exatamente isso que você disse. E a gente tem que fazer uma investigação etiológica do AIT exatamente como a gente faz no AVC. A mesma coisa. A gente vai encarar como um AVC. Na verdade, assim, o AIT, né, se a gente for pensar bem, o AIT é um subtipo de AVC, né? Um AVC que não chegou a realmente infartar tecido, morrer tecido. De cardioembolia também a gente tem várias causas, né? A principal é a fibrilação atrial, né? Então o átrio ele não bate de forma, né? Ele não contrai de forma efetiva, né? Aquela fibrilação, ela acaba predispondo a uma estase sanguínea no átrio e ele forma um trombo ali que emboliza. E aí tem outras várias causas, né? Desde problemas valvares, trombos valvares, vegetações valvares, trombo intracavitário, né? A miocardiopatia dilatada, principalmente com alteração segmentar de parede, por exemplo, uma hipocinesia ou uma acinesia, é igual ao átrio, né? Uma região do ventrículo não bate de forma adequada, você vai gerar estase sanguínea naquele local. Trombo em apêndice atrial, enfim. Então a gente tem várias coisas. Mixoma atrial, que seria um tumor cardíaco, né? E as placas do arco aórtico também são consideradas alterações cardioembólicas. A gente tem ainda a doença de pequenos vasos, é interessante porque a gente vai ter os pequenos vasos que saem dos grandes vasos para irrigar a substância, o cérebro mais profundo, né? Tanto a substância cinzenta quanto a substância branca profunda. E aí o que que acontece? A gente às vezes tem uma diferença de pressão muito grande entre esse grande vaso e o pequeno vaso, que vai causar um mecanismo que é chamado de lipohialinose da parede do vaso, que é um mecanismo fisiopatológico diferente da aterosclerose, da doença de grandes vasos. E aí, quando a gente tem a obstrução do fluxo sanguíneo por essa alteração da parede, que a gente chama de lipohialinólise, a gente pode causar um AVC na região mais profunda do cérebro. De causas incomuns, nós temos várias, né? Então, das incomuns, uma das mais comuns é a dissecção arterial, que seria basicamente, né, um machucado na parede da artéria que pode levar ao AVC. É a dissecção, de fato, né? Pode ser a vasculite, inflamação dos vasos, trombofilias, que alterações hematológicas que predispõem à formação de trombo, né? Doenças genéticas, várias doenças genéticas, são causas bem menos comuns. Hemoglobinopatias, por exemplo, anemia falciforme, né? Procedimento, né? Então o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de revascularização cardíaca ou qualquer cirurgia intracardíaca, uma cirurgia de aorta, por exemplo, um cateterismo cardíaco mesmo, ele pode causar, e também, né, cirurgias de carótida, arteriografias cerebrais, podem ser causas de AVC. Então tá, eu falei aqui de fisiopatologia, mas a gente interrompeu o atendimento, né? Porque chegou um paciente para mim que eu identifiquei na história dele que ele tinha um déficit focal de início súbito. A gente examinou, percebeu que aquele paciente de fato tinha um déficit focal e eu calculei inclusive o NIH, a escala do NIH para ele, né? Para poder entender a dimensão desse déficit. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é uma tomografia de crânio, certo? E isso aqui é um exemplo de uma tomografia de crânio normal, né? Então a gente tem esses pontinhos brancos aqui, mas isso aqui são calcificações dos plexos coroides dentro do ventrículo, né? A atenuação é bem semelhante à atenuação da calota craniana. Então eu peguei isso aqui, é uma tomografia normal. Isso pode acontecer no AVC isquêmico? Pode, né? Eu só vou ter alteração na tomografia quando eu tiver já um tecido
infartado, um tecido já morto. E aí eu posso demorar horas para isso conseguir aparecer na tomografia. Então a tomografia naquele primeiro momento, ela é muito mais para descartar, por exemplo, um AVC hemorrágico, né. Então aqui eu tenho uma tomografia com hematoma, o hematoma seria uma hiperdensidade, né, no parênquima cerebral ou no ventrículo. E aí eu, diante de um paciente, então, que ele tem clínica de AVC, né, ele tem um déficit focal que se iniciou subitamente no exame neurológico, no exame físico neurológico, você consegue identificar esse déficit focal, mesmo que ele tenha uma tomografia normal, ele é um AVC isquêmico até que se prove o contrário, tá? Então, esse aqui seria o AVC hemorrágico, mas o que, que eu poderia ter num paciente, por exemplo, que já chega depois de um certo tempo de ter acontecido o AVC, que a gente chama do ictus, né? Do ictus do AVC. Então, o que eu vou encontrar é uma hipoatenuação, uma hipodensidade na região irrigada por uma artéria específica. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma hipodensidade na topografia da artéria cerebral média direita, certo? Aqui já um AVC extenso, né? Já bem extenso. Aqui novamente, aqui um AVC até um pouquinho com mais tempo de evolução, talvez, né? Também no território da artéria cerebral média esquerda. Aqui também uma hipodensidade, né? Occipital esquerda, no território da artéria cerebral posterior. E aqui, a gente também, na tomografia, muitas vezes a gente não vai necessariamente conseguir ver isquemia, né? A tomografia pode ser normal logo nas primeiras horas, mas existem sinais indiretos que permitem inferir que aquilo é um acidente vascular cerebral isquêmico, até mesmo inferir a gravidade. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu estou vendo aqui, ó, aqui é o mesencéfalo, correto? Então aqui é onde haveria o polígono de Willis, e aqui eu tenho as duas cerebrais médias, ó. A cerebral média de cá é isso aqui, cerebral média de cá eu só vejo esse cotoquinho aqui, na verdade, eu não consigo ver toda a extensão dela. Mas aqui eu consigo ver perfeitamente que a artéria está toda hiperdensa, hiperatenuante. Isso aqui é um sinal de que existe um trombo obstruindo toda a cerebral média, né? É o que a gente chama de sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Isso aqui quer dizer que toda essa região aqui está sofrendo com hipoperfusão, né, com baixa circulação sanguínea nessa região, né, a gente vai ter uma hipoperfusão e que vai ser uma área potencialmente acometida pelo AVC, correto? Então, diante desse paciente que eu identifiquei que ele tem um déficit focal agudo na história, que eu verifiquei que esse déficit focal existe no meu exame físico, que eu fiz uma tomografia, a tomografia veio normal, ou então ele veio com sinal de hipodensidade, né, de hipoatenuação, que é confirmando o meu AVC isquêmico, o que, que eu vou fazer? Como eu vou tratar? Então, o tratamento, ele se baseia em 4 pilares. O primeiro deles é a fase aguda. É você ali no pronto-socorro recebendo esse paciente, o que, que eu vou fazer? Depois a gente vai ter que, já no segundo momento, fazer investigação etiológica. Então, na fase aguda, é o que, que eu vou fazer para evitar que, de fato, esse AVC cause repercussão no meu paciente no futuro. Depois eu vou fazer também investigação etiológica, que eu vou descobrir o porquê que esse AVC aconteceu para que eu evite próximos eventos. Depois, a partir da investigação etiológica, é o que eu vou fazer a prevenção secundária, né? Então eu vou estabelecer um tratamento para que eu previna próximos eventos. E também eu vou reabilitar o meu paciente. Então, se ele tiver algum déficit, né, que permaneceu por conta do AVC, eu preciso reabilitá-lo o mais precocemente possível. Então, ok, chegou aquele paciente que a gente já comentou com déficit focal. O que, que eu vou fazer no atendimento inicial? O atendimento inicial dele é, de fato, a estabilização, garantir via aérea, ventilação, circulação com estabilização hemodinâmica. Fiz isso, levei o paciente para tomografia, né? Foi indicativo de que é um AVC isquêmico, ou seja, eu excluí um AVC hemorrágico. O que, que eu vou fazer? Se esse paciente tiver chegado em menos de 4 horas e meia do ictus, do início dos sintomas,
a gente vai fazer o que a gente chama de trombólise endovenosa, né? Então, usar um trombolítico, no caso do AVC, a gente usa a alteplase, né? Numa dose de 0,9 miligrama por quilo, máximo de 90 miligramas, sendo que a gente vai fazer a diluição, né, da droga no próprio diluente que vem com a alteplase, e a gente vai administrar 10% em bolos e o restante em 1 hora, tá? E quando é que a gente vai poder, então, fazer essa trombólise, né? A indicação seria, né, menos do que 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, é muito importante a gente estabelecer bem qual que é a hora de início dos sintomas, né? Então, a gente, às vezes, tem uma luta muito grande com o paciente para falar, olha, que horas que foi que começou, né? Então, tem meia hora. Às vezes, esse tem meia hora é muito impreciso. Então, a gente precisa mesmo, olha, tá, a senhora almoçou meio-dia, né? Foi mais ou menos quanto tempo depois? Foi 20 minutos depois que a gente começou a almoçar, então foi meio-dia e 20, e aí você estabelece bem. O paciente, na verdade, era considerado assim, um NIH maior que 3, mas na verdade o que a gente precisa ver não é bem escala, não é bem o NIH. É se o paciente tem um déficit incapacitante. Ou seja, se ele permanecer a vida toda dele com aquele déficit que você está vendo na fase aguda, isso vai levar algum prejuízo na funcionalidade dele? Se levar algum prejuízo à funcionalidade, ele é elegível para trombólise, né? Em teoria, idade maior ou igual a 18 anos, mas a gente já consegue extrapolar e fazer. É muito raro acontecer AVC em criança, mas a gente consegue sim fazer trombólise em paciente pediátrico, tá? Mas mais do que as indicações, a gente precisa de checar as contraindicações. Elas são muitas, na verdade, mas aqui eu coloquei algumas mais comuns, que realmente a gente precisa se atentar muito para realmente ser uma contraindicação absoluta, né? Então, qualquer paciente com AVC isquêmico, traumatismo crânioencefálico ou cirurgia intracraniana nos últimos 3 meses, paciente que teve qualquer hemorragia intracraniana prévia, então seja um AVC hemorrágico, seja uma hemorragia subaracnoide, seja um TCE com sangramento, né, o hematoma subdural, epidural, em qualquer momento da vida seria uma contraindicação para a trombólise. Hemorragia do trato gastrointestinal nos últimos 21 dias. A PA sistólica maior do que 185 ou PA diastólica maior do que 110, sendo que, nesse caso, você pode entrar com droga venosa, né, e conseguir abaixar a PA nesses valores para que a gente consiga trombolizar. Então, chegou lá um paciente com pressão de 190 por 120, aí você vai iniciar uma droga venosa, um nitroprusiato, por exemplo, e assim que ele tiver com a pressão menor de 185 por 110, você pode trombolizar. O uso de novos anticoagulantes orais, os DOACs, né, os inibidores diretos, nas últimas 48 horas, ou se ele tiver feito uso de varfarina e o INR dele tiver maior do que 1,7. Então, se o paciente usar varfarina, você pode fazer o INR dele. Existe até um aparelhinho que chama QuadCheck, que é uma espécie de um aparelhinho de glicemia, que você, mesma coisa da glicemia mesmo, você perfura o dedo do paciente, pega uma gotinha de sangue, coloca numa lancetinha, ele te dá o coágulo na hora, o valor do RNI na hora. No entanto, se você não tiver isso disponível, você pode mandar para o laboratório, esperar o resultado, tem que agilizar o laboratório para sair o resultado logo. Se o paciente tiver um INR abaixo de 1,7, você pode trombolizar. Plaqueta menor que 100 mil, INR maior que 1,7, TTPA maior que 40 segundos ou TP maior que 15 segundos também são contraindicações, mas você não espera um hemograma para trombolizar o paciente, tá? Você não vai esperar nenhum exame laboratorial para trombolizar. Se o paciente não tem indicativo nenhum de que tem uma plaquetopenia, ele não sabe, né? A não ser assim, que o paciente realmente ele já tem uma doença que cursa com plaquetopenia e fez um hemograma recente, estava com 50 mil plaquetas, aí você pode até considerar. Do contrário, não. Do contrário, você vai trombolizar, aguardar os exames laboratoriais e, a depender do caso, se o laboratório vier alterado, você pode, às vezes, interromper a trombólise. Glicemia menor que 50 ou maior que 400, casos não controlados, né? Então, uma hipoglicemia, se ela for corrigida e o paciente mantiver o déficit, você pode trombolizar, assim como se o paciente chegar hiperglicêmico, você pode corrigir e trombolizar. E existem algumas contraindicações relativas também. Aquele paciente já tem uma incapacidade pré-existente, né? Então, ele já era muito dependente funcionalmente. O paciente que tem um sintoma neurológico que melhora rapidamente, fica às vezes com déficit incapacitante. Hemorragia do trato geniturinário nos últimos 21 dias. A crise convulsiva como sintoma inicial é uma contraindicação relativa, mas que a gente praticamente esquece isso.
A glicemia menor que 40 ou maior que 400, dependendo da referência, ela pode ser tanto uma contraindicação absoluta como relativa, mas a gente corrige, tá? Raramente a gente deixa de trombolizar um paciente por conta de glicemia. Punção lombar menor do que 7 dias seria, né? Punção arterial em sítio não compressível também nos últimos 7 dias. Cirurgia de grande porte a 14 dias, e até na questão da cirurgia de grande porte, se a gente tiver acesso ao cirurgião, a pergunta é, se sangrar, tem como a gente parar o sangramento, né? Então, lógico, uma cirurgia abdominal de grande porte, se sangrar, o paciente vai ter uma consequência muito grave. Mas se não, se for possível, passível de uma correção, a gente pode trombolizar. Aneurisma intracraniano é uma contraindicação relativa, a gente tem mais receio de trombolizar os pacientes com aneurismas gigantes, maiores do que 1 centímetro, e paciente com infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses. Essa aí Então, da crise convulsiva, essa relativa, tem a ver com a fisiopatologia da crise convulsiva ou porque exclui a CAVC? da crise convulsiva é porque uma crise ela pode cursar com um déficit focal como sintoma pós-ictal. Então, em teoria, você estaria diante de uma crise, não de um AVC. No entanto, a gente, idealmente, uma crise convulsiva, ele pode se dar na manifestação de um AVC isquêmico agudo também. Então, a gente não deixa de trombolizar um paciente por causa de crise convulsiva, tá? Então, por isso que é uma contraindicação relativa, né? Eu nunca deixei de trombolizar um paciente por causa de crise convulsiva. O paciente que ele não tem um AVC, ele tem um risco de sangramento muito pequeno com a administração da alteplase. Então, eu prefiro trombolizar um paciente com somente crise convulsiva do que deixar passar um AVC e não trombolizar porque ele chegou com uma crise convulsiva, tá? Então, está nos guidelines como uma contraindicação relativa, no entanto, assim, a minha experiência e o meu conselho é de que não considerar isso como uma contraindicação. Tá, Então, só mais uma coisa. pode Isso aí eu já vi até em outros assuntos, né, em relação a fazer trombose, né, em outras circunstâncias. A punção lombar, qual é a questão? É porque, como você fez você perfurou, né, até chegar ao espaço subaracnoide, né, em teoria, se você tiver ali um sangramento naquela região, você pode ter uma complicação, né? É um local ali que, entre aspas, ainda não em 7 dias ele ainda não cicatrizou. Então, o grande receio é de sangramento mesmo, Tranquilo. tá? E aí, então a gente tem duas situações aqui, né? Então, eu trombolizei meu paciente, né? Então, o que que eu vou fazer? Ou não trombolizei, né? O que que eu vou fazer? Então, basicamente, sempre eu tenho que pensar no paciente no controle pressórico. Então, o paciente que não foi trombolizado, eu tenho que tolerar pressões mais altas. Por quê? Porque às vezes a irrigação que está indo para aquela área de penumbra, ele precisa justamente de uma pressão mais alta para vencer um obstáculo, seja um êmbolo, seja um trombo, né? Para vencer aquele obstáculo para continuar irrigando aquela área de penumbra. Então, um erro que a gente vê muito comumente é o paciente chegar com sintoma de AVCI, às vezes ele chega hipertenso, e o médico ali da emergência acaba fazendo o antihipertensivo. Então, não é para fazer antihipertensivo para esse paciente. Então, você pode tolerar às vezes, inclusive, o paciente fica hipertenso justamente como método compensatório, justamente o organismo dele tentando salvar aquele tecido de penumbra. Então, para todo paciente com AVC isquêmico, você vai tolerar uma pressão de até 220 por 120. Então, você só vai corrigir se o paciente passar dessa pressão ou então se ele fizer alguma lesão de órgão-alvo, né? Por exemplo, faz um edema agudo de pulmão, você tem que reduzir a pressão dele. E se você for reduzir também, por exemplo, chegou um paciente sem lesão de órgão-alvo, sem nenhuma emergência hipertensiva, ele chegou lá por 240 por 140, você vai baixar para 220 por 120, não vai abaixar mais do que isso. Agora, o paciente que recebeu a alteplase, né, o RTPA, não, é diferente. Então, para iniciar a infusão, eu preciso de uma PA menor do que 185 por 110,
E nas primeiras 24 horas da infusão, eu preciso manter essa pressão abaixo de 180 por 105. Eu tenho certeza que quem fez o estudo e criou esses valores aqui, ele era autor de prova de residência, porque isso aqui é só para sacanear quem está fazendo residência, né? 185 por 110, 180 por 105. Mas guardem bem esses valores que isso cai em prova, viu? A gente tem que fazer um controle glicêmico, o ideal é manter um destro entre 140 e 180 para os pacientes que têm alteração de glicemia, né? A gente sabe que tanto a hiperglicemia quanto a hipertermia, o controle de temperatura, a gente vai aumentar o dano cerebral. Então, eu preciso manter esse paciente normoglicêmico, mas não precisa ser normoglicêmico demais, até 180 tá ok, e com a temperatura menor que 37,8. Eu vou também pensar já na antiagregação plaquetária, né, nas 48 horas iniciais. Então, o AS aqui é um pouquinho como um infarto. Quanto mais precoce eu entrar, melhor é. Exceto se o paciente tiver recebido a trombólise, né, se recebido trombolítico. Se ele tiver recebido trombolítico, eu tenho que aguardar 24 horas para poder iniciar o AS, tá? O AS não tem uma dose que seja a mais correta, de 100 mg a 325 mg. Lembrando que, na verdade, de 200 mg para cima, a gente aumenta mais aumenta o risco de sangramento do que tem benefício, tá? E aí eu te pergunto, e o paciente que acorda com AVC? Então, assim, eu falei que a gente pode trombolizar o paciente que tem menos de 4 horas e meia de sintomas. E aí chega lá o familiar, olha, meu pai foi dormir ontem às 10 horas da noite e acordou hoje às 6 horas da manhã e ele já estava fraco do lado esquerdo do corpo. E aí o que você vai fazer? Nesses casos, a gente vai considerar como tempo inicial dos sintomas sempre o último momento em que o paciente foi visto bem, tá? Então, mesmo quando não for acordar. Então, por exemplo, chega lá, eu cheguei em casa e minha mãe estava caída no chão com o lado direito do corpo fraco. E que horas que começou? Não sei, ela estava sozinha. Qual que foi a última vez que você a viu bem? Ah, eu falei com ela no telefone meio-dia e cheguei na casa dela às 2. Meio-dia, quando eu falei no telefone com ela, ela estava bem. Então você vai considerar o último momento em que foi visto bem, certo? Mas a gente tem essa situação de quando o paciente acorda com sintomas, o que eu posso fazer? Então, antes a gente considerava só isso, né? Então foi dormir 10 horas da noite e acordou às 6 horas, é como se tivesse 6 horas do início dos sintomas. Mas a gente teve um estudo recente que chamou Wake Up Stroke, né? Wake Up de acordar, que ele fez ele trombolizou pacientes que acordaram com sintomas baseado na ressonância magnética de crânio. Então a gente faz uma ressonância, nesse paciente que acorda com sintomas, a gente pode fazer uma ressonância ali no pronto-socorro mesmo. É uma ressonância específica de um protocolo AVC, que ela tem menos sequências, e a gente vê o mismatch flare de fusão. O que significa isso? Na ressonância a gente tem sequências, né? Então a gente tem uma sequência que é chamada de difusão, que ela pega o edema citotóxico, né? Então qualquer mínimo sinal de edema citotóxico ele começa a fazer um hipersinal na difusão. Então com minutos, né, a partir do momento que se estabelece um core isquêmico, em minutos a difusão ela já começa a alterar, tá? A sequência de flare, ela começa a alterar mais no momento que já tem um certo edema vasogênico. Isso demora cerca de 4 horas e meia para acontecer. Para nossa sorte, olha que legal. Então, se o paciente ele tem alteração na difusão e tem um flare normal, eu chamo isso de mismatch, né? Ele perde esse encontro, né, o mismatch, e aí eu posso inferir que talvez essa isquemia ela começou antes de 4 horas e meia. E com isso eu posso fazer a trombólise nesse paciente. Então é um mismatch flare de fusão. Lógico, gente, a ressonância num pronto-socorro não é uma coisa comum, né? Então realmente são locais muito específicos que a gente vai ter isso, mas se tiver, então pense nisso. Acordou o paciente, você pode mandar ele direto para a ressonância para poder fazer essa sequência. Então aqui eu posso trombolizar o meu paciente. Então eu vou mostrar aqui um exemplo em que eu tenho aqui uma alteração na difusão e eu já consigo ver um certo hipersinal
no flare. Então, nesse caso aqui, possivelmente, já tem mais de 4 horas e meia de evolução. Então, eu não consigo trombolizar esse paciente. De uma forma ainda mais evidente, aqui eu tenho a difusão alterada, né, com isquemia, e um flare que também tem um hipersinal nessa mesma região, bem nítido. Então, ele também não tem um mismatch, eu não consigo trombolizar esse paciente. Perfeito? Tá, o meu paciente chegou em mais de 4 horas e meia, mas ele chegou em menos de 6 horas. Agora a gente dispõe do que a gente chama de trombectomia mecânica. A gente vai com um dispositivo, né? Você vai, vou demonstrar aqui. Vai com catéter, né? Até a região da oclusão do vaso. Então aqui tem um trombo, né? Passa o catéter aqui, abre um dispositivo semelhante a um stent, né? E aí você puxa esse trombo inteiro dessa região e consegue restabelecer o fluxo. Então, quando é que eu vou poder fazer uma trombectomia mecânica? Então, quando eu tiver menos de 6 horas de início dos sintomas, lógico, eu preciso ter uma oclusão proximal de grandes vasos, então eu consigo puxar esse trombo se ele tiver na carótida interna, se ele estiver no início da cerebral média, se ele estiver no início da cerebral anterior, mais comumente na cerebral média mesmo. Os estudos para a circulação posterior ainda não conseguem demonstrar um grande benefício da trombectomia, embora na prática pareça ser bastante benéfico. E eu vou ter alguns critérios. É o paciente que tem uma NIH maior ou igual a 6, ou seja, ele tem que ter um déficit que justifique o procedimento. O Aspects é uma escala em que a gente, que a gente usa para avaliar sinais indiretos de isquemia. Então, quanto maior na tomografia de crânio, então quanto maior o Aspects, menos isquemia o paciente tem, quanto menor o Aspects, mais isquemia ele tem. Então, tem que ter um Aspects mais alto, de 6 ou mais. Por quê? Porque se ele já tiver muito sinal indireto de isquemia, significa que aquele tecido já está inviável. Então não adianta mais eu abrir o vaso, eu vou até recanalizar, mas eu possivelmente não vou reperfundir aquele tecido. Idade também maior do que 18 anos, embora isso aqui fique mais porque os estudos excluíram os pacientes com menos de 18 anos. E também tem que ser um paciente que não tem capacidade prévia, né? Então, um paciente já que é todo sequelado, que já tem uma limitação funcional muito grande, você vai cogitar não fazer a trombectomia mecânica, certo? Então, a gente tem a possibilidade também, então, é que eu expliquei o procedimento, né? E depois de 6 horas, o que eu posso fazer? Então, a gente teve um estudo muito interessante que saiu, não é antigo, se não me engano, é de 2018, que se chama Down, um artigo que saiu no New England. E esse artigo, quem publicou foi um brasileiro que trabalha em Atlanta, ele é chefe de um serviço de neurointervenção em Atlanta, e ele selecionou pacientes em que ele poderia fazer essa trombectomia em até 24 horas. É o que a gente chama de janela estendida. Na verdade, aqui são vários critérios. Basicamente, assim, de uma forma bem grosseira, é o quê? É um paciente que tem muita clínica para pouca alteração de imagem, né? Então, ele tem ali, seja um exame de perfusão, seja uma tomografia de crânio, seja uma ressonância, com pouca alteração para uma clínica muito exuberante. O que significa isso? É porque ele tem área de penumbra, né? Então, ele tem muita área de penumbra e pouco core isquêmico. Eu não vou colocar esses critérios, são critérios muito específicos, mas o que eu preciso dizer para vocês, né, que vão se formar em breve, é que dá para fazer trombectomia mecânica em até 24 horas. O que você vai fazer? Você vai discutir o caso com um neurologista ou com um neurointervencionista. Então você vai falar, ó, chegou um paciente aqui no pronto-socorro, tem 18 horas do início dos sintomas e ele tá assim, assim, assado, o exame de imagem dele é esse aqui, esse aqui. O importante é você saber, sempre que você indicar um paciente para trombectomia mecânica, você vai discutir o caso com o neurointervencionista, com quem vai fazer o procedimento. Então ele vai te auxiliar na indicação ou contraindicação, ele vai te ajudar assim, ó, vale a pena ou não vale a pena. Então aqui o que é importante não é nem saber detalhadamente quais são as indicações, é saber que há essa possibilidade, perfeito? Em termos de investigação etiológica, então, ok, a gente já pensou no que dá para fazer em fase aguda. Então, como é que a gente vai investigar esse paciente? Então, eu falei lá que uma das causas é cardioembolia. Então, você vai estudar o ritmo, pelo menos um eletrocardiograma,
e a estrutura do coração com ecocardiograma, certo? Transtorácico. Você vai ter que estudar os vasos. Então, com os vasos cervicais, a gente pode lançar a mão de um Doppler de carótida e vertebral, ou então uma angiotomografia ou angiorressonância. E dos vasos intracranianos, a gente pode também usar tanto o ultrassom Doppler transcraniano, como uma angiotomo ou angiorressonância intracraniana, certo? Isso aqui é o básico, é o básico do básico. É o quê? Eu estudar o coração, ritmo e estrutura, vaso cervical e vaso intracraniano. Para pacientes jovens, né, menos do que 45 anos, ou que tenha mais do que 45 anos, e com aqueles exames, né, com aqueles estudos que a gente fez, a gente não conseguiu definir uma etiologia, eu posso lançar a mão de um eco transesofágico, que vai estudar melhor a estrutura, principalmente o átrio esquerdo, que é uma importante fonte de cardioembolia. Eu vou prolongar o meu estudo de ritmo, né? Eu vou fazer um eletrocardiograma que dura 24 horas. Eu aumento a minha chance de flagrar, por exemplo, uma fibrilação atrial. Eu posso estudar os vasos com um exame muito mais sensível, específico, que é uma angiografia convencional. Mas eu vou poder também investigar doença autoimune, que pode cursar com vasculite. Eu posso usar um exame toxicológico diante de uma suspeita de uso de droga, porque principalmente as drogas simpático-miméticas podem ser causas de AVC. Eu posso coletar um líquor também para identificar, por exemplo, uma vasculite. E pesquisar também trombofilias, que seriam doenças hematológicas que aumentam o risco de formação de trombo, né? E a partir da minha investigação etiológica é que eu vou fazer a minha prevenção secundária, ou seja, aquele paciente que teve um AVC, eu vou evitar que ele tenha um novo AVC. Então, a primeira coisa é pensar sempre na terapia antitrombótica, que aí pode ser uma antiagregação plaquetária, pode ser uma antiagregação simples, um único antiagregante, por exemplo, ou AS ou clopidogrel. Em algumas situações, a gente tem que combinar os antiagregantes, fazer o AS e o clopidogrel juntos, né? A gente pode utilizar também anticoagulante em algumas situações. Geralmente, os antiagregantes ficam, não, os anticoagulantes ficam para os AVCs cardioembólicos de uma maneira geral, os antiagregantes para as outras causas. A gente sempre vai usar uma estatina. O alvo de LDL para os pacientes com AVC de uma forma geral é de 70 ou menos, tá? E lembrar que além das medicações, então além do AS da estatina, eu tenho que fazer controle mesmo dos fatores de riscos como um todo, né? Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, doenças cardíacas, tabagismo, tudo isso eu tenho que fazer um bom controle, além do que a dieta adequada, atividade física também é muito importante. Então, assim, o paciente teve um AVC, não adianta nada eu dar 500 miligramas, 1000 miligramas de AS, 2 gramas de estatina, se eu não controlar o restante dos fatores de risco. Então, controlar a pressão, o paciente ter uma boa alimentação, fazer atividade física, etc. E outra coisa que a gente tem que pensar junto é em reabilitar esse paciente, né? Então, uma vez instalado um déficit, eu tenho que ter mecanismos para eu conseguir devolver capacidade funcional para esse paciente. E é imprescindível para a reabilitação o trabalho em equipe. Então a gente precisa ter o fisioterapeuta, a gente precisa ter o terapeuta ocupacional, que é de extrema importância. A gente precisa ter o fonoaudiólogo, que vai trabalhar tanto a questão da fala quanto a questão da disfagia, o nutricionista, o psicólogo, o enfermeiro, assistente social, todo mundo tem que estar envolvido diretamente com a reabilitação. Então a gente conta hoje, por exemplo, no Hospital Santa Marcelina com, graças a Deus, com uma equipe multidisciplinar que tem todos esses profissionais. E a gente sabe que o paciente ele com AVC, só de ele estar numa unidade que conte com essa estrutura, ele já tem uma chance muito maior, tanto de redução de mortalidade quanto redução de morbidade, tá? E aqui só para a gente encerrar a aula, né, que a gente já falou, deu uma passada em tudo, eu vou só mostrar para vocês é interessante o que, né, dentro dessa prevenção aí, inclusive prevenção de danos do AVC, é muito importante a gente conscientizar a população, já que todas as nossas terapias de reperfusão, elas são dependentes do tempo, né? E uma janela muito
muito curta, né? Para trombolítico é 4 horas e meia, para trombectomia 6 horas. Os pacientes que conseguem uma trombectomia de 6 a 24 horas, eles são muito poucos, eles têm que ser bem selecionados. Então a gente tem que ensinar a população quais são os sintomas do AVC e o que fazer quando identificá-los. Então, para isso, a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, junto com essa campanha da Organização Mundial, eles criaram uma regra mnemônica, né, para os brasileiros, que é lembrar do SAMU, certo? No inglês se chama FAST, no Brasil é SAMU. Então pede para o paciente sorrir, pede para o seu familiar sorrir, se ele tiver um sorriso torto, né, tem um desvio de rima labial. Pede para o paciente, para a pessoa abraçar, né, ver se ela vai conseguir levantar os 2 braços. E pede para a pessoa repetir a frase, ou então cantar uma música, né? Ela tiver dificuldade na fala, aí vai para o UD urgente, em até 4 horas e meia, ligue para o SAMU, que é 192, tá? Então essa aqui é a campanha americana, né, que é o FAST, né, Face, Arm, Speech, Time. E a gente tem o Fast Heroes, né? O Fast Heroes são vários personagens que foram criados. Esse aqui é o europeu, né? Que o número da emergência lá é 102. No Brasil, são esses aqui, né? Então é o sorriso caído, o braço fraco, a fala enrolada. E aí tem o Thiago, que é o herói, que salva... que pode salvar, que ele indica aí que o tempo é imprescindível, tá bom? Já foi 165 minutos. 160, foram 65 minutos. Acho que tá ok. Gente, tem alguma pergunta que querem... Aqui, na verdade, eu faço uma aula que é bem... Essa aula é bem... uma passada geral em todo o AVC, né? Então, atendimento agudo, prevenção primária, secundária, investigação etiológica. Óbvio que a gente consegue montar uma aula sobre cada um desses temas, né? Então, a gente dá para aqui ficar falando 1, 2 horas só de tratamento do AVC na fase aguda, por exemplo.